Bem-vindos então ao 19 de dezembro do Mistério de Natal, ao dia 19 de dezembro dessa aventura que estamos vivendo dia após dia, né? Nos preparando para a vinda de Jesus com essa meditação diária, então, nessa história de Joaquim e sua família, abrindo o seu calendário do Advento mágico e com isso vindo, né, a história ali de Elizabeth. Será que Elizabeth é aquela menininha desaparecida ou não? Será? Elizabeth, os anjos, os pastores, os reis magos, o imperador, toda essa caravana que tem atravessado o tempo e o espaço. Vamos lá, 19 de dezembro. Vamos lá. Achou tão divertido jogar presentes pela janela das pessoas. Vou dar um spoilerzinho aqui, ó. Ó a imagem do início do capítulo. Vamos ver do que se trata. No dia 19 de dezembro, havia no calendário mágico a figura de um Nice, um duende de Natal. Tinha longos cabelos brancos e barba branca bem crescida. Usava um manto vermelho e um chapéu vermelho pontudo. No peito trazia uma grande cruz de prata, com uma pedra vermelha incrustada no meio. Era a vez da mãe de ler. Vamos pro bilhetinho? Melchior. Certo dia, uma procissão seguia rápido através da Ásia Menor, rumando para o final do século IV. Viajando pelas altas planícies da Frígia, passaram por alguns lagos de água salgada, onde os pássaros conseguem ficar em pé sobre a água. Em sua longa jornada, encontraram ursos, lobos e chacais. Mas quando algum lobo ou urso vinha correndo na sua direção, eles sempre conseguiam dar um pulo de 1 ou 2 semanas e assim evitar o animal. Subiram bem alto, através de um passo nas altas cadeias de montanhas da Panfilha, que se estendem de leste a oeste ao longo da costa do Mediterrâneo. A alguns milhares de metros acima do nível do mar, viram uma figura vestida de verde. Era um homem alto, sentado como se fosse um marco vivo no ponto em que a estrada começava a descer para o mar Mediterrâneo. Assim que notaram esse homem de verde, Gaspar e Baltazar começaram a acenar e tentaram passar na frente das ovelhas. Elizabeth perguntou: "Quem é esse aí?" "Com certeza deve ser um de nós", disse o anjo Efiriel. O desconhecido levantou e abraçou Gaspar e Baltazar. "O círculo está completo", anunciou solenemente. Elizabeth não compreendeu aquilo, mas então o desconhecido foi se aproximando e cumprimentou. "Bem-vinda à Panfilha. Meu nome é Melchior, o terceiro rei mago e rei de Egriscula." Foi então que Elizabeth entendeu por que ele dissera que o círculo estava completo. Agora, os 3 reis magos do Oriente estavam juntos. "Vocês têm nomes tão estranhos", disse ela. "Vocês são os 3 sábios, reis do Oriente, e também Gaspar, Baltazar e Melchior." Melchior deu um sorriso de orelha a orelha. "Temos ainda mais nomes. Em grego, somos chamados Galagate, Magalate e Sacarim. Algumas pessoas também nos chamam de reis magos. Mas não importa que nomes nos deem. Fazemos parte desta história em nome de todas as pessoas do mundo que não vêm da Terra Santa." Elizabeth levantou o olhar para o anjo Efiriel, que concordou. "É isso mesmo, é verdade." "É claro, nós não iríamos mentir, não é mesmo?" continuou Melchior. "Eu não seria um rei mago se não falasse a verdade, não é? Também não poderia ser chamado de sábio. Seria apenas alguém que quer parecer sábio." Ele falava de um jeito tão engraçado que Elizabeth não pôde deixar de rir. E tinha mais a dizer. "Estou tão feliz que tenho vontade de cantar e dançar.
Sinto-me especialmente feliz na época de Natal, pois foi quando Jesus nasceu. Bem, então basta, disse Josué, batendo numa pedra com seu cajado de pastor. Para Belém, para Belém. Mas Melquior falou de novo. Precisamos primeiro cumprimentar o Nice, o duende de Natal. Ele mora logo aqui embaixo. E passaram a descer a encosta da montanha em direção ao Mediterrâneo. Enquanto corriam, Elizabeth disse: é verdade mesmo que nós vamos cumprimentar o duende de Natal? Efiriel apontou para uma cidade colada à encosta da montanha. Dali conseguiram avistar de relance o Mediterrâneo ao fundo. Estamos em 322. Esta cidade se chama Mira, e Paulo esteve aqui quando foi a Roma para falar sobre Jesus na capital do Império Romano. Aqui em Mira, ele também fundou uma comunidade cristã. Não estou entendendo o que isso tem a ver com o duende de Natal. Mas o anjo continuou. 200 anos depois que Paulo veio a Mira, aqui nasceu um menino chamado Nicolau. Seus pais eram cristãos e quando cresceu, Nicolau foi eleito Papa de Mira. Em Mira vivia uma menina que era muito pobre porque seu pai tinha perdido tudo o que possuía. Ela queria se casar, mas isso era impossível porque ela não tinha nenhum dinheiro para o dote. O bispo Nicolau quis ajudar a pobre moça, mas sabia que a família dela era muito orgulhosa e não aceitaria dinheiro de presente. Ora, ele poderia ter depositado o dinheiro no banco, na conta do pai dela, sugeriu Elizabeth. Sim, mas isso foi muito tempo antes de existirem bancos. Mas Nicolau fez algo parecido. Saiu de mansinho durante a noite e jogou um saquinho de moedas de ouro pela janela da casa dela, que estava aberta. E dessa maneira, a moça conseguiu se casar. Ele foi muito bonzinho fazendo isso. Mas esse não foi o fim da história. Nicolau achou tão divertido jogar presentes pela janela das pessoas que continuou a fazer isso. Quando ele morreu, começaram a surgir lendas a seu respeito. Mais tarde, ele passou a ser conhecido como São Nicolau. Em inglês, ele virou Santa Claus, que é o famoso Papai Noel. Na tradição norueguesa, ele se transformou num duende de Natal, ou Nisse. A palavra Nisse vem de Nicolau, assim como os nomes Nils e Klaus. E ele usava uma roupa vermelha com chapéu vermelho e tinha uma barba branca comprida? Espere e verá, disse o anjo Efiriel. O sol ainda não tinha se levantado. Pararam diante de uma igreja, uma construção baixa na cidade de Mira, e logo a porta se abriu. Dali saiu um homem com um longo manto vermelho, uma barba branca comprida e um chapéu vermelho. Em torno do pescoço usava uma corrente com uma grande cruz de prata e uma pedra vermelha no meio. Quase parecia um duende de Natal. Mas Efiriel cochichou no ouvido de Elizabeth, que estavam no ano de 325 depois do nascimento de Jesus, e que naquela época era essa a roupa que os bispos usavam. Ele é o bispo Nicolau de Mira, sussurrou o anjo. Elizabeth teve uma ideia. Será que esse nome tem alguma coisa a ver com a mirra? Você fez bem em perguntar, pois a mirra foi um dos 3 presentes de Natal que foram oferecidos ao menino Jesus. Disse o anjo com um sorriso. Passou a ser costume dar presentes no Natal, por causa dos presentes que os reis magos trouxeram para o menino Jesus, e também por causa da generosidade do bispo Nicolau. O homem de manto vermelho trazia nos braços 3 cestos diferentes. Veio caminhando com passos firmes em direção aos 3 reis magos. Curvou-se com a cabeça, quase encostando no chão, e ofereceu um cesto para cada um. O cesto de Gaspar estava cheio de moedas de ouro reluzentes. No cesto de Baltazar havia incenso, e no de Melquior, mirra.
Estamos a caminho de Belém, disse Gaspar. O bispo Nicolau deu uma gargalhada, fazendo a barba tremer. Ho, ho, ho! Nesse caso, vocês devem levar uns presentinhos para o menino na manjedoura. Precisam mesmo, não é verdade? Ho, ho, ho! Já que Elizabeth estava diante de um verdadeiro duende de Natal, correu direto para ele e tocou no seu manto vermelho. Ele se inclinou e a ergueu nos braços. Ela puxou a barba dele para ver se era de verdade. E era mesmo. Por que o senhor é tão bonzinho? Perguntou ela. O homem de vermelho deu mais uma gargalhada. Ho, ho, ho! Quanto mais nós damos, mais ricos nos tornamos. E quanto mais guardamos para nós mesmos, mais pobres nos tornamos. Esse é o mistério da generosidade, nem mais, nem menos. Mas é também o mistério da pobreza. Empuriel bateu palmas. Muito bem, bispo. O bispo Nicolau continuou. Todos os que juntam tesouros na terra, algum dia serão muito pobres. Mas os que deram tudo o que possuem nunca serão pobres. Além disso, eles vão se divertir tanto que estarão sempre alegres. Ho, ho, ho! Pois a maior alegria que há na terra é a generosidade. Pode ser, disse Elizabeth, mas primeiro a gente tem que ter alguma coisa para poder dar. Com isso, o bispo bondoso riu com tanto gosto que todo o seu corpo balançava. Elizabeth, sentada no seu braço, quase sentiu enjoo de tanto balançar. De jeito nenhum, respondeu ele, depois que tinha engolido um pouco da risada para deixar lugar na boca também para as palavras. Você não precisa possuir nada de nada para sentir a generosidade pulsando nas veias. Basta dar um sorriso ou alguma coisinha que você mesma fez. E com essas palavras, ele pôs Elizabeth no chão, sobre um mosaico, diante da igreja. Josué bateu no chão com seu cajado e disse: Para Belém, para Belém. No caminho, ouviam ainda as risadas do bispo lá atrás no pátio da igreja. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Vamos ver o que a família do Joaquim achou dessa história? A mãe levantou os olhos do papel e começou a rir também. Era uma risada contagiante. Quando Joaquim começou a rir, o pai também não resistiu. Os três ficaram ali sentados dando risada. Por fim, a mãe disse: Acho que a risada é como as flores silvestres. As duas coisas são uma parte da glória do céu que se espalhou aqui na terra, pois é muito fácil esse tipo de coisa se derramar. Antes que a mãe terminasse de ler o que estava escrito no papel, o pai já tinha trazido o atlas histórico. Os nomes estão no mapa, disse ele, e São Paulo realmente visitou uma cidadezinha chamada Mira, quando estava indo de Jerusalém para Roma. Talvez a Elizabeth da foto tenha seguido o mesmo caminho de Paulo, sugeriu Joaquim, porque ela também foi a Roma. E ela também tinha uma cruz de prata com uma pedra vermelha, disse a mãe, assim como o duende de Natal. O pai riu e foi até a sala pegar uma enciclopédia. Voltou e leu. De fato, o bispo de Mira foi o primeiro Papai Noel. Estou vendo que a história é cheia de conexões estranhas, disse a mãe. É como se os duendes de Natal também saltassem através dos séculos. Finalizamos o dia 19. Faltam só 4 dias. Deixa eu até conferir, até o 24 mesmo? É até o 24. Faltam só mais 4 dias. Olha aqui o quanto nós já caminhamos. Falta só 4 dias para a gente completar essa história e vivermos um Natal abençoado, gostoso, com muito amor. Então, se você já tá de folga, pega e assiste todos os vídeos. Assiste todos com a família. São rapidinhos. Vamos lá? Então, tá salvo aqui e tá salvo também lá no YouTube. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo!